Olá, ouvintes da Rádio Tech Teens. Tudo bem? Meu nome é Laísa e a gente vai conversar um pouquinho com os convidados super especiais. O tema de hoje é gemulação. Várias perguntas surgem à nossa mente, como o que é, ou para que serve, como acontece. Tudo isso será respondido. Primeiro vamos falar um pouquinho com a Giovana e ela vai explicar pra gente o que é uma reprodução sexuada. Oi, gente. Oi, Laísa. Muito obrigada por esse convite aqui de estar participando na rádio. Eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Bom, eu vou falar hoje sobre reprodução sexuada, que ela é um processo pela qual ocorre a fusão de duas células gaméticas, com junção de seus núcleos, cariogamia ou anfixemia, produzindo descendências variadas. Com exceção dos vírus e bactérias, todos os demais desses vírus utilizam dessa via reprodutiva para a perpetuação da espécie. Desculpa. Nossa, muito interessante. Mas será que você pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre como funciona esse processo? Então, Laísa, eu vou explicar um pouquinho melhor esse processo para vocês, que ele é chamado de fecundação ou fertilização. Os gamétulas de uma mesma espécie se fundem para originar uma célula diploide, denominada zigoto, que é uma célula ovo. Durante a fusão, os núcleos gaméticos se unem, havendo uma mescla do conteúdo cromossômico antes do armazenado no interior de cada um. E esses gametas, gente? Bom, eles são formados por meio de divisão meiótica e classificados quanto à forma, tamanho e atividade. Em algumas espécies são indiferenciados, ou seja, isogâmicos, assemelhando-se independente do gênero. Porém, a maioria das espécies possuem gametas heterogâmicos, diferenciados por aspectos morfológicos, dimensionais e de mobilidade. Nos animais, por exemplo, na espécie humana, os espermatozoides, os gametas masculinos, são células pequenas e móveis, enquanto o óvulo, que é o gameta feminino, é uma célula grande e sem mobilidade própria. E além do mais, os organismos com reprodução assexuadas podem receber as seguintes denominações de acordo com a complexidade da estrutura reprodutiva. Ah, entendi. E quais as denominações que os organismos com reprodução sexuada podem receber? Então, deixa eu explicar essas denominações para vocês. Os organismos dioicos, aqueles que apresentam sexos separados conforme o gênero, macho e fêmea. Esses são os dioicos. Já os organismos monóicos são aqueles que possuem os dois sexos, o masculino e o feminino. Consequentemente, produzem os dois tipos de gametas na mesma unidade estrutural, geralmente chamados de hermafroditas. Nossa, muito obrigada. Essa conversa com você foi muito esclarecedora e eu acho que não ficou nenhuma dúvida. Agora a gente vai falar um pouquinho com o Sandro. Sandro, e o que é reprodução assexuada? Olá, Laísa, olá, ouvintes. Gostaria de agradecer ao convite por novamente estar aqui, né? E vamos direto ao ponto. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução onde não ocorre variabilidade genética, ou seja, os indivíduos descendentes são idênticos cromossomicamente ao organismo matriz, sendo assim, não envolve o encontro de gametas e também não ocorre a fecundação. Os organismos que vêm desse processo são como clones, pois é tipo uma forma de multiplicação repetitiva, tendo como princípio sucessivas divisões mitóticas ou mecanismo de bipartição, também chamada de divisão binária ou cisparidade. Temos também a partenogênese, a propagação vegetativa e processos de brotamento ou gemulação, tal qual falaremos no episódio de hoje. A divisão mitótica é um recurso utilizado por eucariotos unicelulares e multicelulares, originando dois descendentes com a mesma bagagem genética. Na reprodução binária, bem utilizada pela ameba e planária, são originados organismos proporcionalmente semelhantes quanto à constituição e ao tamanho. A partenogênese, feita por abelhas, formigas e organismos coloniais, caracteriza-se pelo desenvolvimento de um ou vários organismos decorrentes da não fecundação do óvulo. Já a multiplicação vegetativa parte de um princípio de regeneração de vegetais portadores de gemas indiferenciadas, desenvolvendo raízes e ramos, e ela tem uma significativa aplicação na agricultura. Bom, e sobre a gemulação, você fica sabendo um pouco mais com o Hector. Nossa, Sandro, muito obrigada. Muito bom ter essa conversa com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agora o Hector vai falar pra gente um pouquinho sobre o nosso tema. Hector, o que é gemulação? Olá, bom, agora eu vou falar um pouco sobre gemiparidade ou gemulação ou brotamento. Bem, esses vários nomes, é um processo de reprodução assexuada
no qual ocorre a formação de uma dilatação denominada gema, formada por mitoses na parte interna do organismo progenitor, podendo separar-se e dar origem a um novo indivíduo. Ou seja, o brotamento, no caso, ele acontece o surgimento de brotos na superfície do organismo adulto, e eles podem originar novos organismos quando são liberados, e também eles podem não liberar esses brotos. E quando eles não liberam esses brotos, aqueles brotos que não foram liberados, eles formam as colônias. Bom, como exemplo de animais que fazem esse processo de brotamento, temos os principais, que são os poríferos e os quinidários. Nossa, muito interessante, eu não sabia de tudo isso. Muito obrigada pela nossa conversa, acho que foi muito produtiva para todos os ouvintes. Agora a gente vai falar um pouquinho com o Guilherme. Guilherme, será que você pode dar alguns exemplos de seres que se reproduzem através da gemulação? Bom, o brotamento ou gemiparidade, que é a mesma coisa, é um processo no qual o corpo do indivíduo, né, ele se desenvolve brotos que, ao se separarem, ele assume uma vida independente. Esse processo é parecido com a estáquia ou propagação vegetativa, que consiste na propagação de uma nova planta por meio de estacas, folhas ou outras estruturas de uma planta pré-existente. Um exemplo disso é a hidra e a violeta, respectivamente essas duas aí. Bom, esses processos ocorrem em seres unicelulares, né, como as levedoras, e também ocorrem em seres pluricelulares, como esponja ou a hidra. Também pode ocorrer em plantas superiores. É por isso que esse processo, né, de gemulação ele ocorre nos seguintes seres vivos. Nossa, muito interessante saber de tudo isso. Muito obrigada por terem tirado um tempinho de vocês para poder conversar com a gente sobre isso. Acho que foi uma conversa super produtiva. Espero que todos tenham gostado. A gente tentou esclarecer o máximo que a gente pôde sobre esse tema. E esse é o fim de mais um episódio aqui na Rádio Tech Teams. Muito obrigada por terem escutado até aqui. Beijo e até a próxima!